Oi gente, eu sou a Ana do Entre Finos e Calhamaços e no vídeo de hoje eu vim conversar com vocês um pouco sobre as minhas últimas leituras. Gente, eu decidi unir as minhas leituras do mês de fevereiro e de março para vir aqui conversar com vocês, porque enquanto no mês de fevereiro eu li bastante, no mês de março eu li muito pouco. Então, ao invés de fazer aquele vídeo tradicional, né, que eu sempre faço todo mês, leituras do mês de fevereiro e leituras do mês de março separados, ia ficar muito pouca leitura pro vídeo de março, então eu decidi unir os dois e unir todas essas leituras e gravar um vídeo só. Então já deixa o like agora no começo do vídeo e se inscreve aqui no canal caso estejam chegando por aqui agora. E vamos lá conversar um pouco sobre essas leituras. Tenho aqui para falar com vocês 10 livros, então não vou me estender muito sobre eles, porque eu já falei bastante sobre essas leituras, a maioria delas, em outros vídeos. Eu vou deixar os links nos cards, conforme eu mostro para vocês os livros, de quais vídeos eles aparecem, e aí vocês vão lá conferir mais detalhes, para esse vídeo também não ficar muito comprido, né? Então bora lá. Vou começar falando sobre o calhamaço, o primeiro calhamaço concluído do ano, primeiro do projeto. Eu comecei lá em janeiro e finalizei agora, que é A Queda de Gigantes, do Ken Follett. Gente, esse livro aqui, ele foi uma surpresa, principalmente no começo, porque eu esperava que ele fosse pesado, sabe? Que não fosse uma leitura leve. Pelo tema, né? Porque eu sabia que aqui a gente ia ver sobre a Primeira Guerra Mundial. Então eu fiquei com medo, falei, ai meu Deus, será que a história vai ser chata, pesada, arrastada? E, gente, até a metade do livro, eu achei super tranquilo. Eu até acho que eu cheguei a falar pra vocês em outro vídeo que foi algo surpreendente. A escrita do autor é muito gostosa. Então, até a metade do livro eu tava achando bem tranquilo. Aqui a gente vai ver, a gente se depara com vários personagens, ele apresenta vários personagens assim principais que a gente vai saber, vai se aprofundar um pouco mais na vida de cada um. E ele coloca personagens dentro dos principais países ali que vão se envolver na Grande Guerra. Então vai ter ali na Grã-Bretanha, vai ter nos Estados Unidos, vai ter na Alemanha, na Rússia. Então, a gente acaba sabendo um pouco sobre o que está se passando dentro de cada país. E ele fala também da vida pessoal de cada personagem. Então, a gente vai ver alguns casais se formando, questões familiares. Um tema que é muito abordado aqui são os direitos femininos. A gente vê, o livro começa em 1911, então a gente vê aquele lado da história que a mulher não tem direito nenhum e que dentro do casamento, por exemplo, o homem fazendo comentários das obrigações dela dentro da casa ou perante ao casamento, ali perante ao marido, o que elas precisam fazer. Chega num determinado momento do livro que elas estão lutando pelo voto feminino e a gente vê alguns homens tentando justificar o porquê daquilo não fazer sentido. Por que a mulher precisa votar, não faz sentido, e os comentários machistas. Então isso a gente vê muito aqui, é um tema bastante discutido. A gente vê algumas mulheres que estão à frente do seu tempo, lutando pelos direitos, diferente de outras que eram mais cabisbaixas, aceitavam, sabe, sem discussão. Como era a maioria na época, né, acredito eu, mas ver essas outras personagens femininas lutando pelos direitos era bem legal. Então, fora a guerra, a gente vê bastante desse tema sendo abordado e sobre a vida de cada personagem. Porém, não são só esses personagens principais que nos são apresentados. O autor, ele cria inúmeros personagens, ele fala nomes, vários nomes. Então, por exemplo, eu fiquei vários dias sem ler esse livro e quando eu voltava, muitas vezes ele falava um nome que eu ficava assim, pensando, ai meu Deus, quem é essa pessoa mesmo? Do número ser muito grande, sabe? E mesmo que ele não fosse um personagem principal, ele fosse só mencionado na história, mas ele
muitas vezes alguns eram mencionados várias vezes, estava presente ali junto com os protagonistas em determinados momentos. Então a gente queria saber quem era, né? E às vezes se passava muito tempo da minha leitura de um dia para o outro, eu acabava me esquecendo. Então essa foi uma dificuldade que eu encontrei por causa do número de personagens. E outra coisa que também, até a metade do livro eu não achei arrastado, mas da metade pra frente houveram muitos momentos bastante cansativos, principalmente chegando no final, porque eu achei algumas partes um tanto repetitivas. No começo até teve algumas cenas assim, por exemplo, vai ter guerra? Acho que não vai ter guerra. O que você acha? Vai ter guerra? Essa discussão, vai ou não vai, vai ou não vai? Ficaram vários capítulos assim, até de fato começar a guerra, né? Foi quase até a metade do livro nisso. E depois que começou a guerra, tiveram algumas partes muito descritivas, muito detalhadas, a parte da política de cada país, dos governos. Essa parte eu achei, foi difícil para mim. Eu não gosto de livros que envolvem política, eu já tinha falado isso para vocês. Mas eu acho a parte da guerra interessante, conhecer as características do que levou, a motivação, alguns detalhes assim, eu gosto de conhecer. Mas quando é muito descritivo, aí eu já começo a achar cansativo. Então foi assim na parte final, quando o autor começa a detalhar dentro do próprio governo, eles criando planos de ação, de o que pode fazer para ajudar ali o governo. É contra o governo, a gente tem que criar uma revolução dentro do próprio país. Então essas partes muito descritivas acabaram me cansando um pouco. Tiveram momentos de leitura assim na parte final que eu tinha que parar de ler e deixar para o dia seguinte, sabe? Porque já não estava mais aguentando. Mas assim, não pela escrita do autor, mais uma vez. Me surpreendeu a escrita dele. Mas acho que pelo tema mesmo, né, gente? Pesado e quando é muito descritivo assim, é um calhamaço, né? Aqui a gente tem 911 páginas, então eu meio que sabia, né, que se tem tudo isso de páginas, o autor ele ia contar a guerra de forma detalhada, né? Então, quem quiser ler o livro já entra ciente de que vai encontrar a história sendo narrada de forma bem detalhada mesmo de como aconteceu. Mas eu achei um bom livro, eu dei 3,5 estrelas para esse livro. E tem os outros dois, porque se trata de uma trilogia, né? É a trilogia O Século, ó, como tá aqui na capa. E os outros dois também são calhamaços. O segundo eu acho que é um pouco menor que esse, tem 800 e poucas páginas. Mas o terceiro é ainda maior, tem mais de 1000. E uma coisa assim no finalzinho, o que anima bastante a gente ler essas histórias, pelo menos a mim, é que quando cita nomes de personagens que são conhecidos da história, da realidade, o autor coloca aqui personagens da realidade. E ele até fala no final do livro que algumas frases, inclusive, que ele coloca aqui, algumas falas desses personagens de nomes conhecidos, são reais, eles falaram aquilo mesmo. Outras, não. Outras, ele até coloca que eles poderiam ter dito, mas não foi aquilo que realmente ele disse. Foi invenção do autor. Então, tem que tomar cuidado aí, que algumas partes são verídicas, outras foram invenção do autor. Mas eu achei super interessante a gente ver nomes conhecidos da história aqui dentro. E no finalzinho, a gente começa essa questão, assim, dos alemães falando dos judeus, e é citado o nome do Adolf Hitler, e a gente, né, se anima em saber que o próximo livro já vai começar a adentrar, assim, o começo da Segunda Guerra Mundial. Então, quem gosta de ler livros assim, baseados na nossa história mesmo, das guerras, enfim, eu acho que vai gostar bastante
desses livros aqui. Pelo menos já garanto do primeiro da trilogia. Já que eu comecei pelo projeto dos calhamaços, vamos então falar dos meus outros projetos. Para o projeto do Harlan Coben, no mês de fevereiro eu li Custe o que Custar, e ele aparece no vídeo 3 livros em 3 dias, então não vou me estender lá, vocês vão ver até teorias que eu criei durante a leitura. Eu falei bem detalhadamente, mas sem spoilers. Eu nunca dou spoiler, eu sempre falo as minhas opiniões somente. Mas se trata de um suspense, né, gente? Harlan Coben sempre escreve suspense policial. E aqui o pai, ele tá procurando a sua filha desaparecida. Ela acabou conhecendo um rapaz que é envolvido com o vício das drogas. E ela acaba saindo de casa, foge de casa, não quer voltar para a família. Ela acaba entrando no vício também, e o pai ele quer fazer de tudo para encontrar essa filha e ajudá-la a trazer de volta para a família. E aí no meio disso tudo a gente vai ter vários mistérios envolvendo vários personagens. Aqui mais uma vez a gente vai ter a narrativa sendo intercalada. Eu acho que são 3 pontos de vista, se não me engano, não me lembro agora, mas vão assistir o meu vídeo para saberem um pouco mais. Muito bom o livro, gostei bastante. Mais um livro do autor que eu recomendo muito para vocês conhecerem. Para o projeto do Stephen King, eu li A Longa Marcha em fevereiro, sob o pseudônimo Richard Bachman. Eu até falei para vocês que eu estava receosa diante dessa leitura, porque os outros 2 livros que eu li do autor com esse pseudônimo eu não curti tanto. Mas esse daqui, dentre os 3, foi o que eu mais gostei. Aqui a gente tem um terror psicológico, porque os personagens eles estão participando de uma disputa. E é como o próprio título fala, que é uma longa marcha. Eles precisam caminhar sem saber quando que vai terminar essa disputa. São 100 jovens entre, acho que 18 anos, a maioria tem 18 anos. Estão disputando entre si um prêmio que é desconhecido. Eles só sabem as regras ali do jogo e só sabem que precisam andar sem parar e ganha quem conseguir sobreviver e ficar, né, ser a última pessoa a se manter ali de pé. Então, eu achei interessante a premissa. Aqui, o personagem, o protagonista, não sei se é porque ele tem 18 anos, ele não é que nem os outros 2 livros sob o pseudônimo Richard Bachman, que são bem grosseiros, estúpidos, eu achei eles. Os 2 outros livros têm essa semelhança. Aqui eu não sei se é porque o personagem era mais jovem, ele era diferente. A história, né, essa ideia do jogo, enfim, é interessante. Mas eu já adianto que é uma história monótona, porque vai se passar inteiramente nessa longa marcha. Então a gente vai acompanhar esses personagens caminhando e vai ver, é um terror psicológico porque a gente vai ver tudo que eles começam a sentir, e não só fisicamente, mas a parte psicológica também. Então, dentre os 3 livros, esse daqui realmente foi o melhor. E eu recomendo que, se você quiser uma indicação de qual livro do Richard Bachman ler primeiro, eu recomendo esse daqui. Foi um bom livro, eu dei 3,5 estrelas para ele. Então, fica aqui. Mais uma leitura feita no mês de fevereiro, e ele também está no vídeo de 3 livros em 3 dias. Então, lá vocês conferem um pouco mais sobre ele. No Clube Entre Suspenses, para o mês de fevereiro, a gente leu junto O Jardim das Borboletas. É um suspense em que um homem, que é conhecido como jardineiro, ele sequestra mulheres e prende nesse jardim. E elas são conhecidas como borboletas porque cada uma que chega, ele dá um nome de uma borboleta, de uma espécie de borboleta para cada uma. E lá elas têm que obedecer esse jardineiro, as regras, né, que ele impõe. Só que algo acontece ali naquele local, no jardim, porque a gente sabe no começo do livro que houve uma fuga, aconteceu alguma coisa ali, porque quem conta a história pra gente é uma das mulheres que estava presa. E ela tem um comportamento até meio esquisito, porque parece que ela não quer contar a história direito. Parece que ela está escondendo alguma coisa. Os detetives, eles ficam assim, meio com o pé atrás, meio desconfiados de por que ela está se comportando daquele jeito.
mas ela vai narrando a história do jeito dela, no tempo dela, e a gente vai conhecendo tudo que acontecia ali no jardim pela voz dessa mulher que estava presa, e vai descobrir o que aconteceu, né, como ela conseguiu escapar ali da casa. E, gente, a premissa, no meu ponto de vista, é muito melhor do que a história em si. No finalzinho, o gosto que ficou é de que poderia ter sido melhor, sabe? Eu dei 3,5 estrelas pela ideia, pela premissa, mas o final, assim, no meu ponto de vista, deixou um pouco a desejar, poderia ter sido um pouquinho melhor. Mas é uma boa história, 3,5 estrelas é uma boa nota, né? Eu recomendo para quem for assinante do Kindle Unlimited, porque está disponível, inclusive a sua continuação, Rosas de Maio, que é uma continuação não totalmente direta, porque não vai falar mais sobre as borboletas, o caso é outro. São só os mesmos detetives investigando um outro caso. Então, mas fica a dica aí para você que é assinante do Kindle Unlimited. E a leitura, vamos manter o Clube Entre Suspenses então, e vamos pegar o livro que eu li no mês de março com o clube. A gente leu juntos A Lista de Convidados, da Lucy Foley. Eu estava muito curiosa para ler esse livro, já tinha lido A Última Festa e O Apartamento de Paris, que foi o terceiro, esse daqui foi o segundo publicado aqui no Brasil, e eu acabei pulando a ordem, então eu estava bem animada quando o pessoal escolheu esse daqui. E, gente, quem leu A Última Festa e começar a ler esse daqui vai ver que o desenho é muito semelhante, o desenho da história. Aqui a gente tem uma festa, no caso aqui é um casamento, e com vários suspeitos em que a gente sabe que alguém vai morrer, mas a gente não sabe quem e nem quem matou. Muito parecido com A Última Festa. Capítulos curtos, breves, com bastante mistério, vários segredos dos personagens. Então, vários personagens tinham motivações de fazer outras coisas com outros personagens, né? E aí a gente passa a história inteira tentando deduzir quem será. Será que então fulano pode ter matado aquele lá por causa desse motivo? A história inteira a gente fica nesse raciocínio, tentando adivinhar. E a narrativa da autora é muito boa, eu gosto muito da escrita dela. Independente da história do livro, a Lucy Foley, ela me conquista sempre. Nos 3 livros dela, eu tive a mesma opinião. Mas eu não sei, gente, se é porque eu já tinha lido A Última Festa e por ser tão semelhante, eu acabei reduzindo a minha nota, talvez por causa disso. Eu acho que isso me prejudicou um pouco, porque eu esperava algo mais diferente, sabe? E como foi tão parecido, eu acho que eu acabei me desapontando um pouco. Mas é um livro repleto de suspense e com uma escrita muito boa, muito gostosa, narrativa, tudo. Então recomendo muito para fãs de livros assim desse gênero. Eu acho que tem tudo para vocês gostarem. Principalmente se vocês gostam desse tipo de mistério, né? Em que sabem que alguém vai morrer e é um lugar afastado em que as pessoas não podem sair dali porque está acontecendo uma tempestade. E aí os convidados ficam ali presos e a gente fica ali sem saber quem foi que acabou matando ali algum personagem. Então fica a dica, esse daqui eu dei também 3,5 estrelas para esse livro. Até agora acho que só teve 3,5 estrelas. Ah não, custe o que custar, eu acho que eu não falei, né, a nota que eu dei para esse. Eu não me lembro de ter dito, acho. Eu dei 5 estrelas para esse daqui. Eu acho que foi a nota mais alta do mês. Vamos ver. Não me lembro agora. O próximo aqui também tem outro vídeo falando sobre ele, que é o vídeo da primeira frase, que é Quando Acreditávamos em Sereias, da Bárbara O'Neill. Ele veio na caixinha da Tagnet de janeiro e eu li para esse vídeo, então também não vou dar muitos detalhes, só vou dizer que aqui nós temos um drama familiar. E a protagonista, ela tá trabalhando no hospital, tá no seu intervalo ali no hospital, e ela olha pra TV, tá passando um jornal, e vê uma mulher muito parecida com a sua irmã. Só que, assim, não pode ser a irmã dela, porque a irmã dela foi dada como morta há anos, num acidente num trem na Europa. Mas era muito parecida.
E quando ela chega em casa, a mãe dela também vai lá e comenta sobre essa mulher no jornal e fala, só pode ser a sua irmã. Então ela decide viajar para a Austrália, que era onde se passava ali a reportagem, né? Para tentar ir atrás dessa mulher que era muito parecida com a irmã e descobrir por que se for a irmã mesma que está viva, por que ela não contou a verdade para a família, não procurou a irmã. E a gente vai acompanhar então a vida dessas duas personagens. A história toda é contada sob o ponto de vista das duas, intercalando cada capítulo. E a gente vai descobrir um pouco sobre a vida de cada uma delas. Muito bom o livro, gente. Muito bom. Ele vai sair pela editora Príncipes e eu recomendo a leitura dele. Eu dei para ele 4,5 estrelas também. Gostei muito dessa leitura. Outro livro de suspense que eu li em fevereiro e que também tem vídeo aqui no canal, um vlog de leitura, foi Um de Nós Está Mentindo, da Karen McManus. Eu li porque eu queria muito assistir a série da Netflix, né? Eu ainda não assisti a segunda temporada, eu preciso ler o segundo livro, porque eu não sei se, né, a história é baseada na história do segundo livro ou não. Mas nesse livro a gente vai ter um suspense mais juvenil. Aqui no começo da história a gente tem alguns estudantes que estão pagando punição, estão numa sala presos, e um deles acaba morrendo diante de um ataque alérgico, e os outros que estão presentes ali acabam virando suspeitos. E a gente vai acompanhar na história para tentar descobrir o que aconteceu com aquele personagem que morreu, quem foi que matou, como foi que tudo aconteceu. E o livro é cheio de suspense, mais um que todos ali tinham um motivo, né, para tirar a vida do colega. Então, eu gosto bastante de histórias assim. Recomendo porque é muito bom e recomendo também que assistam a série e assistam ao meu vlog, porque lá eu comparo a história do livro com a história da série para ver se são semelhantes, se tem diferença. Eu dei para esse daqui 4,5 estrelas também, que eu achei, porque eu gostei bastante. E agora eu quero ler a continuação o quanto antes. Outra leitura daquele vídeo de 3 livros em 3 dias foi Anne e a Casa dos Sonhos, que é o 5º volume da série de Anne. Não vou me estender muito nesse, tanto porque tem vídeo, como também porque se trata de uma continuação. Aqui a Anne, ela já é adulta, ela já está casada e ela se muda para essa Casa dos Sonhos. E a história continua sendo bastante emocionante e divertida ao mesmo tempo, sabe? Ela continua sendo uma personagem muito carismática, que tenta ajudar todas as pessoas, tenta fazer amizade com todo mundo que ela conhece. Então, apesar dela estar amadurecendo, dela estar mais velha na história, ela continua sendo a mesma Anne daquele primeiro livro de Anne de Green Gables. Eu gostei muito, quase chorei. Tem uma parte que é bem triste e tem partes que eu dei risada, que eu até comentei com vocês no vídeo. Tem uma parte que uma mulher, ela fala da orelha de um personagem, que ela quando vai observar um homem, ela logo observa as orelhas. Um homem é bonito para ela quando as orelhas dele são bonitas. Então eu achei isso engraçado, a forma como ela falou, sabe? Então eu recomendo, gente, quem não conhece a história da série da Anne, leia, porque essa personagem aqui, ela é única na literatura. Apesar de ser um livro infanto-juvenil, né, um romance infanto-juvenil, eu acho que não tem idade para ler esses livros. Um livro que eu ganhei em parceria com a editora Palavra e Verso foi O Limiar dos Corpos, do autor Frank Gonzalez. Eu li esse livro pro vídeo Lendo por 24 horas. Também vou deixar o link nos cards para vocês assistirem depois, caso ainda não viram. E, gente, ele é uma mistura de drama, ele tem um pouco de mistério, é uma história meio diferente, quase psicodélica. É muito interessante porque a gente tem uma personagem contando, né, sobre a vida dela e que as coisas mudam bem de repente, assim. Ela fala sobre um namorado, mas
depois, de repente a gente vê que eles não estão mais juntos e a gente entende que alguma coisa está acontecendo com ela e do jeito como ela narra a história, parece que ela sofre de alucinações ou então parece que ela está sonhando e depois acorda do sonho. Não tem nem como eu contar direito pra vocês, porque é uma história bem curtinha, só tem 100 páginas, praticamente uma novela, né? Então, qualquer coisa que eu falar vai estragar. Então, vamos lá ver nesse vídeo o que eu comentei. Mas eu recomendo, é um livro nacional, bem diferente, e a forma como o autor escreve, a gente fica curiosa para saber o que está acontecendo com aquela personagem. A gente só descobre, né? Na verdade, a verdade só é dita no finalzinho do que está acontecendo. Eu consegui desconfiar na metade do livro, mas só é revelado mesmo no final. E é muito interessante, recomendo para vocês. Todos esses livros aqui que eu vou falar agora, que eu li, estão nesse vídeo. Eu falo mais sobre eles nesse vídeo, lendo por 24 horas. Boa Garota Segredo Mortal, segundo livro da trilogia que se inicia com o Manual de Assassinato para Boas Garotas, da Holly Jackson. Ele é também um suspense jovem adulto, em que a protagonista, a Pippi, no primeiro livro, ela investiga um assassinato, e nesse daqui, ela cria um podcast falando sobre esse caso do primeiro livro, contando, né? Só que aí ela pensa que ela não quer mais se envolver com isso, só foi essa investigação e pronto. Era para um trabalho na escola, né? E ela quer acabar com isso, porém, o irmão do amigo dela acaba desaparecendo e pede ajuda dela, já que a polícia não quer ajudar. E ela acaba aceitando. Então aqui a gente vai ter a Pippi investigando o caso desse desaparecimento. O começo desse livro eu achei um pouco mais devagar do que o outro, mas depois a história deslanchou. A escrita da autora é muito gostosa, a narrativa é muito leve. Eu até falo pra vocês nesse vídeo que me parece um pouco a do Harlan Coben, assim, no sentido de que só vai, sabe? É um vira-páginas. E eu gosto muito da protagonista, da Pippi, então recomendo mais um livro de suspense. Vamos saber um pouco mais lá no outro vídeo sobre essa leitura. Eu dei para ela 4,5 estrelas porque gostei bastante. Agora eu preciso ler o desfecho dessa trilogia. Outro livro aqui que eu li foi O Sol é para Todos, da Harper Lee, um clássico moderno, que também começou um pouco devagar e depois ele ficou mais interessante, da metade para frente, na minha opinião. Aqui é um livro que debate muito o racismo e no começo dele, ele até me pareceu um pouco as histórias da Anne, porque aqui a protagonista é uma criança. Ela inicia o livro com 6 anos de idade, então ela vai contando um pouco sobre os vizinhos, sobre o seu pai, sobre o seu irmão, e isso me lembrou um pouco a Anne. E depois, mais pra frente, eu passei a me lembrar de A Espera de um Milagre, porque o pai aqui da protagonista, da Scott, ele é um advogado e ele vai pegar um caso em que o acusado é um homem negro, ele é acusado de ter abusado de uma menina branca. Então ali todas as pessoas ali, a sociedade cai em cima dele por causa disso e cai em cima também do advogado que está defendendo um negro, né, numa situação dessa. Então eu me lembrei um pouco da história do filme. Eu não li o livro, vai ser uma das leituras desse ano, mas já assisti ao filme e gostei bastante, inclusive. Então aqui, gente, a gente vai ver muito disso, né, do racismo. Mas a gente vai ver também sobre, eu falo isso no vídeo, né, sobre a inocência da criança sendo perdida. Ela, no começo, por isso que eu acho que eu me lembrei da Anne, no começo ela é bastante, ela faz bastante questionamentos, assim, sobre as coisas, e mais no final ela fala uma frase que demonstra muito que ela já não tem mais aquela pureza da menina do começo do livro, diante de tudo que ela enxergou ali, né? Então, recomendo, gente, que conheçam. Se ainda não conhecerem a história desse livro, é um livro que vale a pena a leitura. Se achar o começo um pouco mais lento, como eu, recomendo que tentem prosseguir com a leitura, porque vale a pena.
no final acaba sendo uma leitura bem importante e que até impacta, sabe? Emociona a gente. Para esse livro eu dei 4 estrelas. A última leitura que eu fiz, que foi ali no começo do mês de março, tirando o do Calhamaço, né? Calhamaço foi o último que eu li, que eu terminei. Foi então Uma Centelha na Escuridão, da Stacey Willingham, que foi o livro que veio na caixinha da Tag Inéditos de fevereiro. Aqui a gente tem um suspense psicológico em que o pai da protagonista foi acusado de ser um serial killer, culpado, quando ela era jovem, de ter sequestrado 5 adolescentes, se não me engano são 5 adolescentes, e só que ele foi preso. Anos se passaram, hoje ela já é uma psicóloga, né, adulta, porém ela ainda guarda muito traumas do seu passado, principalmente quando casos semelhantes começam a acontecer. 2 jovens apareceram mortas e seguindo o mesmo padrão do que acontecia na época do pai. Só que o pai tá preso, né? Então a gente começa a questionar, será que a personagem ela tá enxergando o padrão onde não existe? Será que é coisa da cabeça dela por causa desse trauma? E aí a gente fica nessa desconfiança porque a história inteira é de acordo com o que ela tá pensando sobre outras pessoas. Então, bem interessante a história, gostei. Muito bom esse suspense. Recomendo para vocês, ele vai ser lançado pela editora Planeta futuramente. Gostei muito da escrita da autora também. Ela deixa um clima assim, além do suspense, deixa um clima super tenso, porque a gente não sabe o que é verdade, o que não é, o que é da cabeça da personagem, o que não é. E também algumas coisas que ela comenta. Por exemplo, quando a protagonista era jovem, ela comentava assim sobre a segurança do lar, né? A gente pensa que a gente está voltando para a segurança da casa e mal sabe que é dentro de casa que está o perigo, né? Porque era o pai dela quando ela era jovem. Então eu achei muito legal a escrita dela, gostei muito. Vai ser um nome que eu vou deixar anotado para procurar mais obras, porque achei muito boa a escrita dela mesmo. E a história também, apesar de ser uma história que ela, eu até falo isso para vocês no vídeo, ela pode não ser surpreendente para todos, não é algo que seja difícil da gente pensar, sabe, de chegar nessa conclusão. Mas isso não tira a graça do livro, não acho que prejudique no final das contas. Então eu dei para esse livro também 4 estrelas, assim como o anterior. E, gente, esse foi a última leitura que eu tinha para conversar com vocês. Espero que vocês tenham gostado. Fiz boas leituras, né, durante esse período. Não teve nenhum livro ruim. Pode ver que a menor nota foi 3 estrelas e meia, que eu acho que é uma nota boa. Então, tem várias aqui indicações para vocês, se vocês gostam de suspense, infanto-juvenil, drama familiar, tem bastante coisa legal aqui para vocês aproveitarem nesse vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês leram algum desses livros, deixa a opinião de vocês aqui embaixo também, que eu adoro saber. E se vocês pretendem ler, têm vontade de ler, eu vou deixar o link de todos eles aqui no box de descrição também, para caso vocês se interessem em adquirir ou adicionar a lista de desejos de vocês. Tá bom, gente? Então eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo.